Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Nós estamos aqui nesta manhã, viemos participar aqui da convenção em Abreu e Lima, da EBO, com o pastor Roberto José, aos demais pastores da nossa convenção, da Umadene, que vai estar aqui também presente, e para nós é uma alegria, né? Eu estou aqui com o presbítero, né? Pastor Antônio Francisco. Pastor Antônio Francisco, né? Está aqui conosco, e dê a sua saudação aí, pastor. Quero saudar a todos os meus irmãos com a paz do Senhor e desde já bastante alegre em estar com o nosso pastor nessa rica oportunidade de aqui ouvirmos a palavra do Senhor nessa manhã. Isso, e nós estamos no livro de Levítico, ele vai fazer a leitura. Hoje nós vamos encerrar o capítulo de número 5, nós vamos ler do verso 17 ao 19, Levítico 5, 17 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém pecar, fazendo qualquer de todas as coisas que o Senhor ordenou que não fizessem, ainda que não soubesse, contudo será ele culpado e levará a sua iniquidade. E como oferta pela culpa, trará o sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação. O sacerdote fará por ele expiação de erro, que involuntariamente houver cometido sem o saber, e ele será perdoado. Verso 19. É oferta pela culpa. Certamente ele se tornou culpado diante do Senhor. Muito bem, nós temos aqui, e estamos finalizando o capítulo de número 5, e aqui se tem um reforço quanto à lei pelo pecado da ignorância. Eu queria que o irmão e a irmã que está me ouvindo compreendesse o quanto Deus é bom, o quanto Ele é misericordioso, compassivo e bondoso. É assim que a Bíblia o descreve. É assim também que a própria teologia fala de Deus, que Ele é bom na sua própria natureza. Não há maldade em Deus, de forma nenhuma. Deus é bom. Agora, a prova disso é que se alguém pecasse por ignorância, por isso que está falando aqui do sacrifício pela culpa, se alguém pecasse por ignorância, por comportamento, nós tratamos de tudo isso ao longo deste capítulo, a pessoa poderia reparar esse pecado de ignorância oferecendo um cordeiro, oferecendo um ovelho, um animal, pelo sacrifício para a reparação desse pecado da culpa ou pela ignorância. Nós podemos perceber que era aquele pecado cometido por desconhecer ou por uma falha ou comportamento. Já explicamos que não era o pecado deliberado. O pecado deliberado é aquele que a própria pessoa, sendo consciente de que é pecado, pratica só para ver o mal. Nesse particular, Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Pecar conscientemente, pecar deliberadamente, não está se tratando aqui desse texto. O texto está mostrando que aquele que pecasse por ignorância, por desconhecimento, por mau comportamento ou por alguma falha acidentalmente, o Senhor Deus estaria pronto para perdoar. Mesmo assim, pastor, se ele cometesse por ignorância, por desconhecimento, isso não justificaria. Ele teria que fazer a reparação pela ofensa cometida. E nós falamos aqui de 3 níveis pelo passado. No testemunho falso, nós falamos também ontem sobre o pecado de sacrilégio, falamos do pecado do príncipe, do pecado do sacerdote por ignorância. Então ele teria que fazer esse reparo, levando esse cordeiro, que provavelmente custaria o valor de 2 ciclos, segundo o próprio texto e algumas análises históricas apresentam. Então, agora nós podemos analisar que Deus, dando essa possibilidade, Ele estava mostrando essa lei aqui como uma advertência. Olha como é importante. A lei aqui, ela já entrava com uma advertência para que cada israelita tivesse o cuidado de proceder conforme o querer de Deus,
conforme a lei do Senhor. Essa lei que é dada para o pecado da ignorância, ela servia como um alerta para que o povo de Deus jamais viesse a contrariar aquilo que estaria dentro da palavra. É como hoje, pastor, nós temos a Bíblia. A Bíblia é o manual, está lá em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura divinamente inspirada é útil para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça. Ou seja, a palavra de Deus, ela a pessoa só pega se quiser, porque ele tem todo um manual divino que aconselha a não praticar pecados que ferem a santidade de Deus, né? A Bíblia ela alerta, por exemplo, contra a prostituição, contra o adultério, contra a mentira, contra a contenda, contra o fuxico, contra a murmuração. A Bíblia adverte contra o egoísmo, contra a vaidade. A Bíblia adverte contra o mundanismo, contra o amor ao mundo mundano. A Bíblia adverte contra tudo. Então, o cristão só peca se ele quiser. Não é isso, pastor? É verdade. E aí o apóstolo São Paulo, ele vai mostrar que em Romanos 15:4, ele diz: tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela consolação das escrituras tenhais a vida eterna. Ou seja, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então não há nada que você possa dizer assim: ah, mas Deus sabe que eu sou fraco, eu fiz por causa disso, eu pequei por causa disso. Se não tivesse esse manual, aí você poderia até se desculpar. Mas você tem esse manual. E tem uma coisa muito interessante. Não tem desculpa, né, pastor? Não tem desculpa, não é isso, pastor? Porque às vezes nós queremos fazer como Adão, transferir a culpa para a mulher transfere para a serpente, mas nunca atentaram para o que Deus disse lá atrás, obedecer a palavra dele. Eu disse que não era para vocês comerem. Essa era a questão. Tem muita gente que fica atribuindo, eu li de um autor, que ele disse que tem gente que quer atribuir pecado até aos hormônios, né? Aí eu pequei porque meus hormônios estão à flor da pele, né? Eu pequei por causa do ambiente. O ambiente não altera pecado. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Adão e Eva pecaram no ambiente mais saudável, que era o jardim do Éden. Não era assim? Veja bem, Israel pecou quando tinha mais abundância. Olha o que Paulo diz: quanto mais privilégio Israel tinha, mais ele pecava. Ou seja, não é o lugar nem as circunstâncias que nos fazem pecar, são as nossas decisões. E eu tenho que ter todo cuidado para não tomar decisões erradas, porque isso compromete a minha vida e a minha santidade com Deus. Então, veja que o Éden não fez o Adão pecar, o fruto não fez o Adão pecar. Há um teólogo que diz que o pecado de Adão começou no coração com egoísmo. Nem o diabo pecou Adão, o diabo insinuou, o diabo colocou, mas Deus já tinha dito: não comam. Então a ordem era de Deus. Olha aqui a ordem de Deus, né? Essa palavra, a palavra é a ordem divina. Você só peca se você quiser, porque a Bíblia é o manual de santidade para que nós caminhemos na verdade. Então essa lei aqui, pastor, a lei da advertência, a lei pelo pecado da ignorância, ela foi dada por Deus, porque pode ter falhas na nossa caminhada de fé, não é isso? Falhas, não estou falando de pecado, falhas, comportamento. Às vezes a gente fala o que não deveria falar, não é isso, pastor? Mau uso da boca. É isso, fazer mau uso da língua. Às vezes a gente perdeu o equilíbrio e se comportou como um ímpio. E não é isso? Pecados de ignorância, não é o pecado deliberado. O que é o pecado deliberado, pastor Zé? O pecado deliberado, por exemplo, o homem que é casado, quando ele olha para Êxodo 20, aí diz assim: não adulterarás. Mas ele programa ir para um motel, sabe que tem uma esposa, sabe que tem uma família, ou se é um líder, ou se é um crente, sabe que tem a igreja, sabe que tem a fé, mesmo assim ele decide pecar. Esse é o pecado deliberado. Não é aquele pecado. Quando a gente, quando fazia direito, lá nós temos dois crimes. Nós temos o crime doloso e o culposo, né? Que isso também vem da própria Bíblia, né? Quando o crime é doloso, a intenção é de matar. É aquela pessoa que projeta, compra arma,
é aquela pessoa que marca horário, investiga a vida da pessoa para cometer o crime, executar a pessoa. Não é assim? Agora, o crime culposo é um acidental. É um acidental. Digamos, eu tive até uma professora que ela deu um exemplo bem simples. Um carro, o dono do carro sabe que o freio não está bom, mas ele diz assim: não, amanhã eu ajeito isso aí, amanhã eu ajeito. A esposa pega o carro e sai. De repente ela vai dirigindo e uma pessoa entra de uma vez na frente do carro. Ela tenta frear, ela freia, mas o freio não consegue todo. Aí aquela pessoa teve um acidente, aconteceu o pior. Então ali houve um crime culposo. Não havia intenção, não havia ódio, não havia emboscada, não havia trama. Então veja a diferença que nós estamos falando aqui. Então Deus estava dizendo para Israel: Israel, eu estou dando essa lei do pecado da ignorância como advertência. Vocês agora conhecem a lei, vocês conhecem a palavra, vocês não precisam mais pecar. Dessa forma, eles poderiam agora andar com uma boa consciência. Gente, isso é bom porque a Bíblia, ela traz um alerta para que a minha consciência, ela não fique insegura. Vamos ver aí. É como se fosse um desvio de conduta, não é? Isso. Desvio. Verdade. É a verdade. Vamos ver bem aí, pastor. Atos 24, 16. Vamos lá. Atos 24, 16. Sim. Atos 24, 16 diz assim a palavra do Senhor: por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensas diante de Deus e dos homens. Procuro ter uma consciência sem o quê? Pecado da ofensa. Olha como é linda a Bíblia, né? Ou seja, se eu tenho a Bíblia, se eu tenho a palavra de Deus, eu vou andar com uma consciência limpa, com uma consciência tranquila, pura, não é, pastor? Porque tem irmão que diz: eu não entendo essa coisa, tem hora que minha consciência... É porque tu não está lendo Bíblia. Se tu lê Bíblia, a Bíblia vai te orientar tudinho, não é assim? Ela vai te dizer por onde trilhar, por onde andar, o que fazer, o que não fazer, como viver. A Bíblia vai te orientar, não é assim, pastor? Então não existe essa de dizer: a minha consciência está assim perturbada. Paulo disse que servia a Deus com boa consciência. Não é assim? E aí, vamos ver 2 Coríntios 3, 6, 3. Olha o que Paulo vai dizer nesta passagem bíblica para nós. Olha, aqui o judeu agora poderia andar bem, porque ele sabia o que era pecado de ofensa, por ignorância, e ele sabia o que era pecado deliberado. Diz assim a palavra do Senhor: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma. Olha aí. Para que o nosso ministério não seja censurado. Não dando nós escândalo em coisa alguma. Por quê? Porque a sua consciência tem que estar limpa pela palavra, a sua vida limpa pela palavra, a sua vida orientada pela palavra. Então não há desculpa, irmão. Todos nós precisamos entender que nós temos a palavra de Deus que nos orienta. Você sabe que se chegar no mercado, se a pessoa lhe deu um troco a mais, tem que fazer o quê? Devolver. Aí a pessoa diz assim: eu me esqueci. Não, tua consciência, ela está falando: não, esse dinheiro não é teu. É assim ou não é? Se você está num ambiente que não é agradável, aí você vai lá para 1 Tessalonicenses 5, Paulo vai dizer: fugir da aparência do mal. A própria consciência de salvo vai dizer: esse lugar não é adequado para você. É assim ou não é? É algo que já vem de dentro, né? Aquela parte espiritual que faz com que o crente lembre da palavra. Se ele exercitar a leitura diária da palavra... verdade. E aí o que acontece? O pastor não é o teu policial, o pastor não é o teu vigia. O teu vigia é a tua consciência. Ela vai dizer: não está certo. É assim ou não é? Não está correto. Pronto, na hora que você entra, a sua consciência diz, não diz? Olha, esse lugar não é para você frequentar. Esse ambiente não é para você entrar. Essa conversa que você está tendo aí não é agradável. O salmista diz: não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, quem tem consciência de salvo, meu irmão, quando Deus deu a lei pelo pecado da ignorância, ele já estava falando isso.
E para finalizar, vamos ler, pastor? 1 Coríntios 10, 32. Veja que agora, assim como o judeu tinha a lei para andar de modo correto, nós também temos a palavra e a nossa consciência limpa para andar com sinceridade. Diz assim a palavra do Senhor, meu pastor: não vos torneis causa de tropeço, nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, ou seja, quando eu não vivo conforme a palavra, o meu péssimo testemunho atrapalha a vida de alguém. Você entendeu? Atrapalha a fé de alguém. Quando você diz que é crente, carrega o nome de filho de Deus, filho de Jesus, e você vive de uma forma que compromete a Bíblia, o seu testemunho é ineficaz. E esse testemunho ineficaz é uma pedra de tropeço, né, pastor? Porque a pessoa que deveria glorificar a Deus por causa do teu testemunho, que Jesus disse em Mateus 5,16, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Mas como eu não ando direito, consciência não funciona mais, porque o William Barclay diz que a consciência é como um ferro do boi. Quando você pega o ferro e ferra o boi, ele sente, mas depois ele não sente mais. Consciência cauterizada, tudo que é pecado ela aceita. É por isso que a nossa consciência, ela precisa estar transformada e renovada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ela não pode estar morta. Então, se você seguir a Bíblia, ela vai te orientar quanto ao pecado deliberado e quanto ao pecado por ignorância. O pecado por ignorância, nós temos os crimes e nós temos as contravenções penais. Os crimes pesados, vamos dar um exemplo, uma contravenção penal, uma multa, quebrou alguma coisinha, né? Falhou alguma coisa. Agora, o crime, aí não, já é uma coisa hedionda, é uma coisa repulsiva que deve ser totalmente condenada. Então a palavra de Deus hoje para você é: você tem a lei, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que te orienta a ser crente, a ser santo. Você não tem desculpa. Olha, irmão, você não pode andar dizendo: Deus me entende, foi uma fraqueza minha. Ele não tem esse negócio de te entende, não. É isso aqui, ó. Pronto. E ninguém pode alegar no direito, diz assim, ninguém pode alegar que desconhece a lei. Cometeu um crime, você não chega para um juiz: doutor, eu matei esse homem, mas é porque eu não sabia que tem um código penal. Não existe essa. Da mesma forma é Deus. Aqui está a Bíblia, tu não lê se tu não quiser. Se tu não sabe ler, sabe ouvir, né? Assim, se não sabe ouvir, hoje tem todas as maneiras, tem até a Bíblia em braille, né? Assim, para a pessoa ler a palavra. Você tem acesso à Bíblia. Não há mais desculpa para você. Se tu queres ser santo, olha aqui a palavra de Deus, medite nela. João 17:17, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Glória. Ore, meu pastor. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui estamos diante de teus olhos e de tua face, agradecendo por esse momento tão especial, em aprendermos a tua palavra, em tirarmos dúvidas. E a tua palavra é o que transforma, a tua palavra é o que muda o caráter, o comportamento do ser humano. Senhor, continua abençoando a todas essas vidas que nesta manhã está ouvindo a palavra do Senhor através do teu salmo, do teu servo, Pai. Nos dá um dia abençoado com a tua presença e que essa palavra salve vidas em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Bom dia.